Olá você que me acompanha aqui, eu sou o professor Antônio Ricardo Russo. Vocês aí, alunos do terceirão das escolas adventistas aí de Curitiba, da Associação Sul Paranaense, colégios aí, galerinha que está se preparando para o Enem, Colégio Bom Retiro, São José dos Pinhais, Centenário, Alto Boqueirão, Paranaguá, essa cidade simpaticíssima de Paranaguá. Oi para vocês, é um prazer imenso estar aqui, um agradecimento enorme à Associação aí Sul Paranaense que nos possibilita, não é, essa oportunidade tão bacana de a gente poder levar um papo com vocês aí. Qual é o nosso projeto, gente? Deixa eu explicar já na largada o que vai acontecer aqui. Nós vamos trabalhar especificamente a redação do Enem. Então nós preparamos para vocês o quê? 3 videozinhos. O primeiro vídeo é um vídeo que vai tratar das questões básicas do Enem. Esse primeiro vídeo que nós vamos tratar aqui, legal? Segundo vídeo, a gente vai falar de uma situação intermediária, que é a competência 4 e a competência 5. E o terceiro vídeo seria a situação mais avançada para aqueles alunos que querem atingir 900 e poucos pontos e está faltando alguma coisinha para eles. Então você tem 3 situações diferenciadas, 3 vídeos diferentes para ajudar você nessa caminhada. Qual é o nosso objetivo? Conseguir uma nota muito bacana na redação do Enem, tendo em vista o fato, sabemos que a redação do Enem é tão importante para você conquistar aí os seus objetivos. Bacana? Sou o professor Antônio Ricardo Russo, jornalista, professor de língua portuguesa, com uma larga história em cursos pré-vestibulares, concursos públicos, cursos de graduação na universidade. E eu tenho esse projeto que é a palestra Redação Enem Nota 1000, há 5 anos trabalhando em escolas de Santa Catarina e escolas aí do Paraná. Como vai funcionar o meu trabalho? Eu vou passar para vocês aqui uma visão muito funcional, muito prática, muito objetiva, pragmática, para usar uma palavrinha bonitinha, para a gente conseguir uma nota bacana. Uma nota bacana, a gente vai imaginar que seja uma nota de 800 para cima. Que bom que seja uma nota 1000. Eu sei que você está pensando, né? Meu sonho é tirar 1000. Vamos ver como é que a gente realiza esse sonho. Legal? Então, esse trabalho ele tem um objetivo muito funcional. Ou seja, olha só, gente, eu vou fazer o que aqui, basicamente? Né? Eu vou mostrar para você o olhar do avaliador do Enem. Como funciona a cabecinha do avaliador do Enem? Como ele vai avaliar a sua redação, de que maneira é feito isso e o que exatamente você tem de oferecer a esse avaliador para que ele dê para você uma nota acima da média, uma nota bacana, quem sabe 200 em cada uma das competências, o tão sonhado 1000. Esse é o nosso objetivo central. Portanto, o meu trabalho é muito funcional. Ele não tem relação com o trabalho do professor de redação de vocês, que vai ensinar vocês a produzir texto, que tem outros objetivos muito maiores, mais amplos, né, de um professor de redação no ensino médio. O meu objetivo aqui é muito funcional, gente. Nós vamos falar exclusivamente da redação do Enem. Sentadinho aí, bonitinho, pronto então para a nossa caminhada? Então fica atento, vamos começar falando sobre as situações iniciais do Enem, o que é nota 0, o que é uma dissertação, os problemas que nós temos enfrentados corriqueiramente na redação do Enem. Beleza? Vamos lá então? Eu vou dar uma coladinha sempre aqui, ó, você vai ver que eu vou desligar o olho, deslocar o olhar aqui para a gente poder seguir aqui a orientação de vocês. Então vamos começar falando sobre um rescaldo para você entender o que é a grandeza dessa prova, desse concurso, que seja lá o nome que venhamos a dar ao Enem, que já tem mais de 20 anos na história da educação brasileira. Legal? Vamos fazer um rescaldo do que aconteceu na última prova do Enem, vamos ver os resultados. Tá bom? Vamos começar ponto de partida, vamos fazer o trabalho comparativo. Bacana? Então vamos lá. Primeira coisa, foram 5 milhões de inscritos no último concurso do Enem, na última prova do Enem. É gente pra caramba, né? Ou seja, você fazer um concurso envolvendo 5 milhões de pessoas, você precisa ter, tudo é gigante, mano. Legal? Mas isso aí, nós tivemos presente 72,81%, ou seja, não chegou a 4 milhões de presentes. Ou seja, nós tivemos uma ausência de mais de 1 milhão, 1.385.579 ausentes, ou seja, 27,19% de ausência. Você está vendo que a ausência é bem alta, né? A média da redação, e aí vem algo interessante para você observar, a média da redação em 2018 foi de 522,8, né? De 0 a 1000, beleza?
Em 2019, essa média aumentou para 592,9. E você talvez esteja se perguntando por que, afinal de contas, aumentou. As razões são variadas, não sou mago para dizer isso, mas talvez o tema tenha contribuído bastante, evidentemente, para isso, né? O tema da redação facilitou, quem sabe, a questão da democratização do acesso ao cinema, facilitou esse tipo de compreensão e a média aumentou. No ano anterior foi a questão do surdo, que criou uma certa dificuldade, talvez, para os alunos. Mas isso é apenas uma ideia que o professor tem. Eu não tenho, efetivamente, um dado concreto para mostrar para vocês por que aumentou a média. Né? O número de redações nota 0 aumentou. Isso é outra curiosidade. Se a média aumentou, redações nota 0 também nós tivemos um número aumentado. 112.559, 2018, para 143.736 mil alunos que tiraram nota 0 pelos exemplos ou os mais diversos possíveis. A gente vai dar uma olhadinha o que zerou essa redação. Legal? Então, comparação feita, média aumentou, número de zeros aumentou também. Segundo o INEP, que prepara a prova do Enem, tivemos 56.945 redações em branco. Quer dizer, o cara não quis escrever nada, né, gente? Então, chegou, estou cansado, não quero mais, larguei de mão, estou louco para me ir embora, o pessoal está me esperando em casa, tem jogo do meu time, sei lá o que passou na cabeça do cara, mas ele não fez a redação. Fugiram ao tema, ou seja, escreveram uma coisa completamente diferente do que acesso democrático ao cinema no Brasil, escreveram sobre trânsito, sobre a questão feminina, sei lá, aquela coisa assim do tipo, o professor de cursinho disse para ele que ia cair a questão da mulher e ele já levou uma redação pronta e a única coisa que ele sabia fazer é aquilo, então fugiu totalmente ao tema, 40.624 redações, é bastante, né? É isso. Copiaram o texto motivador, quer dizer, o aluno escreveu uma cópia, um recorte e cola de frases dos textos motivadores. Não faça isso, pelo amor de Deus. 23.265 alunos fizeram isso. Ou seja, eles não conseguiram produzir mais de 7 linhas suas, né? Legal? Se tiver mais de 7 linhas suas, aí não é cópia. Cópia é quando for menos de 7 linhas suas, o resto tudo é colagem dos textos motivadores. E outros motivos? Os outros motivos são variados, legal? E um pior que o outro. Mas 22.902 alunos tiveram outros motivos. Muito bem. Professor, eu quero tirar 1000. O que é que eu faço para tirar 1000? Essa é a sua ambição, é? Tá bom. Então vamos ver o que aconteceu. Em 2013... na avaliação do Enem, nós tivemos, olha aí o seu gráfico aí, ó, 481 alunos que tiraram nota 1000. Bastante gente, né? Mas em 2014 esse número reduziu quase pela metade, gente. 250 alunos apenas. Em todo o país, uma prova com 5, 6 milhões, 250 em 2014 apenas conseguiram a nota 1000, que é o paraíso. É o pódio, gente, é o alto do Olimpo, é a nota 1000. Em 2015, esse número baixou de novo mais da metade, 104 alunos, apenas e tão somente 104. E aí nós imaginamos que nada poderia ser pior, não pode diminuir mais do que isso em 2015, pois em 2016 foram 77 alunos. E em 2017 baixou mais ainda, 53. E aí estabilizou. 2018, 55. E na última prova voltou 53 alunos, voltou o número de 53 alunos apenas. Deixa eu ver se eu entendi, professor. 4 milhões de alunos e desses 4 milhões apenas 53 atingiram o alto do Olimpo. Exatamente. Ou seja, 2013, 481, 2019, 53, você percebe a diferença do número de alunos que tiraram nota 1000? A pergunta que você deve estar fazendo, deixa eu ver se eu adivinho a pergunta que você deve estar fazendo. Por que reduziu tanto? Será que as pessoas estão tendo mais dificuldade de fazer redação? Será que os alunos têm mais dificuldade de fazer redação? Não. O que acontece de 2013 até 2019 é que os critérios de avaliação ficaram cada vez mais rígidos e os avaliadores cada vez mais bem treinados. Isso é muito importante. A equipe está cada vez mais acertada no seu treinamento. Isso é relevante. Ou seja, o aluno, para conseguir 1000, gente, ele precisa realmente fazer uma redação de exceção. Vou mostrar um exemplo que eu tenho sempre quando corrijo redações, né? O aluno vai tirar 1000. Você
está corrigindo redação, está com aquela carinha de redação nota 1000. Você sabe que o avaliador ele já tem o olho treinado, e é isso que você tem que perceber. Ele tem aquela carinha da redação 1000. Qual é a carinha da redação 1000? É aquela com a letrinha miudinha, sabe? O cara escreve as 30 linhas, o indivíduo escreve as 30 linhas, vai de uma margem a outra, e ainda falta espaço para ele vai reduzindo, apertando o espaço entre as palavras, e você vê claramente que aquela é uma redação que tá lá no topo da coisa, né? O vocabulário é diferenciado, você já no primeiro olhar você já percebe que aquela redação ali é uma redação nota 1000. Você leu a redação e diz, puxa, esse cara vai tirar 1000. O que a gente faz? Pega a lupa e vai examinar detalhe por detalhe para ver exatamente se não tem ali um errinho a mais que tenha passado. Quer dizer, para tirar 1000, passa-se um filtro realmente, um filtro para observar se o aluno realmente consegue essa nota tão bacana assim. Muito bem. Vamos lá. Agora, olha só que curiosidade que eu vou mostrar para vocês, os estados que conseguiram tirar a nota 1000, gente. Você não pensou nisso? Vamos pegar esse dado. Minas Gerais campeão, 13 participantes em Minas Gerais, um estado importante, não é? Bastante gente que faz o Enem, 13. Mas Ceará fez 6, um estado, se a gente for observar, bem menos candidatos, né? Rio de Janeiro, gente, estado tão importante, né? 6 participantes igual o Ceará. E também Rio Grande do Norte, 6 participantes. São Paulo, 4 participantes. Goiás, gente, 4 participantes. Ou seja, o que você vai observar? Que não tem um único participante de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos lá, São Paulo, por exemplo, são 4 participantes. Gente, São Paulo, 4 participantes, como assim? Piauí, 2. Piauí teve 2 participantes. Pará teve 2 participantes. Distrito Federal com 2. Com 1. Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba e Pernambuco. Não aparece a galerinha, portanto. De Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, onde é que tá o povo do Sul? O povo do Sul está onde não participou dessa lista de gente que tirou nota 1000. E aí você vai dizer, eu quero entender Minas Gerais, porque Minas Gerais assim, mais que o dobro do Rio de Janeiro, por exemplo, e muito mais do que São Paulo. Eu posso te certificar pela experiência que a gente tem de correções de redação em concursos, que certamente tem algum professor ou alguns professores ali que estão fazendo a diferença lá no ensino médio. E isso pode fazer realmente toda a diferença. Vamos lembrar então algumas coisas importantes. Passado esse relato para você entender a dimensão da coisa, vamos dar um passinho mais adiante. Você está pronto aí? Vamos lá? Abriu aí uma aguinha, bolachinha, tá tudo certo por aí? Vamos lá. Tema da redação, democratização do acesso do cinema no Brasil. Bacana? Bom, o olhar do avaliador. Ele é treinado para estabelecer relações. Então, você não vai esquecer isso que eu vou dizer agora, hein? Enem é... O que é o Enem? Redação do Enem. Estabelecer relações. Fazer ligações. Beleza? Então, assim, ó, eu tenho que relacionar essa frase temática, que é aquela frase que está em evidência, em destaque na proposta, e ela vai dizer assim, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o meu olhar de avaliador? Vai ter de aparecer democratização, vai ter que aparecer cinema e acesso no Brasil. Isso vai ter de aparecer na redação, para que esse aluno tenha a nota plena, para que tenha a compreensão e a interpretação plena da proposta. Beleza? Porque se ele não fizer essas relações, ele não vai ter a nota máxima na competência 2, e nós vamos ver depois especificamente no terceiro vídeo a competência 2, beleza? Porque é a interpretação da proposta. O que significa dizer, não esquece, que a redação também é um trabalho de interpretação e de estabelecer relações. Então, democratização do acesso. Se o aluno fala só de cinema, tangenciou. Se o aluno fala só de democratização, tangenciou. As duas coisas não podem ser vistas isoladamente. Ou seja, para você concorrer à nota plena da redação do Enem, você vai ter que estabelecer as relações entre essas palavras-chave. Bem entendido isso? Lembra então, tudo é relação, hein? Legal? Bom, nesse sentido, o que é que o avaliador, lembra, o olhar do avaliador, tem de procurar na sua redação? Palavras do campo semântico da frase temática. Democratização, acesso, cinema. Então, o que é que apareceu na nossa provinha, na nossa redação, na última redação do Enem? Apareceu cinema, filme, película, produção, sétima arte. O cara criativo, sétima arte, pode colocar isso, claro. Aí aquele que gosta de palavrinhas mais antigas, cinematógrafo, não é? Cinema vem de cinematógrafo, é a redução dessa palavra, a abreviação dessa palavra. Obra audiovisual,
para ter a compreensão plena da proposta, tem de aparecer a palavra cinema ou palavra correlata. Se não aparecer, gente, ele não tem a compreensão plena e não está concorrendo à nota máxima na competência 2. E pode até, se o tangenciamento for total, fuga total, não falar nem de democratização, nem de cinema, evidentemente que ele tem fuga total ao tema. Beleza? Bom, o que mais que apareceu? Evidentemente que se você abrir a portinha, a caixinha, né, de cinema, palavras relacionadas ao que nós vamos chamar de campo semântico da palavra cinema, que é entretenimento, o verbo assistir, com muita regência errada do verbo assistir, porque assistir no sentido de ver exige a preposição a. Então, o avaliador, quando olhava o verbo assistir, que era recorrente, por óbvio, nessa redação, ele sabia que tinha que buscar a regência correta do verbo assistir. Quem assiste, assiste a no sentido de ver. Espetáculo, vai aparecer a palavra audiência, a palavra espectador grafada com S, porque espectador com S vem de espetáculo, espectador com X vem de expectativa, também existe, mas não é esse campo semântico, né? Esse espectador aqui é o cara que assiste ao espetáculo, portanto, com S. E lazer, com Z, né, gente? E não com S, que é outra coisa, é o laser. Apareceu isso, professor? Você nem tem ideia, meu querido, nem tem ideia. Vamos lá, o que mais que apareceu também? Além da palavra cinema, a palavra tema democratização, ou seja, eu tenho que buscar palavras do campo semântico ou relacionadas com democratização, como popularização, coletivização, socialização, massificação, são palavras relacionadas à democratização. Se essas palavras não aparecerem, o aluno não atendeu à interpretação correta da proposta. Então, meu olho está treinado para isso, cara. O olho do avaliador está procurando essas palavras. Eu sei que essas palavras vão ter de aparecer ali, eu sei que esse é o universo da coisa. Então, é treinamento. A correção é uma correção analítica e automática. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, legal? Fuga total ao tema. O aluno abordou, por exemplo, a questão da democratização e da importância da democracia, mas não citou absolutamente nada a respeito de cinema. Ou seja, eu estou lendo a redação do cara e fala sobre democracia, a importância da democracia, e não aparece cinema, e vai dando angústia no avaliador. Às vezes uma redação muito legal, muito boa, você vai lendo a redaçãozinha, e ele não fala de cinema. Ou seja, ele fez uma fuga ao tema. Beleza? Vamos imaginar que ele tenha tangenciamento parcial, ou seja, ele falou sobre cinema, que é o assunto básico, né? Mas não ligou a democratização. Aí ele teve um tangenciamento parcial, ele vai ser descontado na competência 2. Fuga total é 0 na redação. Beleza? Então, qual era o assunto da redação? O assunto era para falar de cinema. E o tema? A democratização do acesso. Não esquece, o Enem trabalha sempre com assunto genérico, tema específico. Assunto, tema, assunto, tema, assunto, tema. Essa é a mecânica da interpretação da redação do Enem. Beleza? Vamos lá. Também é importante a gente observar, no primeiro olhar do avaliador, o gênero textual, que a gente sabe que é uma questão fechada, é uma dissertação argumentativa em que o autor do texto precisa, evidentemente, argumentar e convencer o leitor a respeito do seu ponto de vista. Isso é uma dissertação argumentativa. Então, eu preciso observar se realmente responde ao gênero textual. Então, vamos ver o que aconteceu, queridos alunos aí da Associação Sul-Paranaense. O que aconteceu? O avaliador, quando ele pega esse tipo de texto que apareceu na prova, olha, vamos dar uma lidinha rapidinho, só para você ver. Olha, eu estou lendo distraidamente, vou ler a redação, pego a redação e diz assim, uma família de lavradores ganhou uma terra de herança. E ele vai contar uma história. No início, tudo foi muito bom, e estavam alegres e satisfeitos com aquela situação, pois eram muito simples, pouco conheciam das grandes cidades. Com o passar dos anos, o crescimento das grandes metrópoles e a fragmentação da família já não era mais possível que os matriarcas da casa manter toda aquela terra. Então, venderam parte daquele terreno para um jovem morador da região que trazia com ele muitos sonhos, e um deles era construir um cinema. O cara está contando uma história. Então, quando ele começa assim, uma família de lavradores, eu sei que ele vai contar uma história. Significa dizer que ele vai narrar. E se ele narrou, meu amigo, pode ser uma história linda, comovente. O avaliador vai chegar às lágrimas de emoção. Pode isso acontecer? Pode. Qual vai ser a nota dele? 0 com lágrimas. Mas vai ser 0. Bacana? Então, não adianta querer inventar. A dissertação é a dissertação. Por melhor que ele possa produzir um texto, é dissertação. Isso tem que ficar claro aqui.
Ponto? Anotado aí? Beleza. Vamos lá. Tem uma outra coisa importante também, que é a competência 5, que a gente vai ver no vídeo 2, que é a questão da intervenção. Intervenção é algo mecânico, não precisa ser só na conclusão, a intervenção pode estar em todo o texto. O avaliador ele tem de procurar a sua intervenção, porque essa é a obrigação dele. Nós vamos ver isso depois, beleza? Mas o que apareceu de intervenção? Viabilizar o acesso ao cinema, aumentar as salas de cinema, isso apareceu. Subsídio do governo ou diminuição dos preços do cinema, apareceu, e é válido e legal, hein? Aumentar as verbas para aquisição de equipamentos para cinemas públicos, tornar o espaço físico do cinema acessível a pessoas com deficiência, com a criação de rampas, etc, etc. Também isso é possível? Tranquilamente. Então todas essas intervenções apareceram. Depois nós vamos ver dicas aí de intervenção e o que a gente pode fazer na intervenção e os critérios da intervenção que são bem engessados. Bacana? Bom, vamos lá. Feitas essas considerações, vamos pegar essa última parte do nosso vídeo agora, para a gente falar então da competência 1. Legal? A competência 1 nós tivemos alguns problemas relacionados à ortografia. Como assim, professor? Ortografia. Sim, o cara escreveu errado. Então, aquele erro a gente já sabia que apareceria. Então, eu já sabia que aquela palavra tinha um risco de se escrever errado. Mas eu tenho algumas preciosidades aqui que eu recolhi da última prova da minha coleção pessoal. Então, vai lá. Entretenimento é do campo semântico. A gente sabe que essa palavra entretenimento e o verbo entreter é um verbo problemático do ponto de vista ortográfico, né? Olha só o que apareceu, gente. Entretenimento. Ih, apareceu de monte, tá? Entretenimento apareceu. Como assim, Bruno? Apareceu, estou falando que apareceu. Entretenimento e entretenimento, beleza? Usufruir, né? Usufluem, usurflui, o cara escreve, né? Usurflui. E auge, que é uma palavra tão comum, escrita com L, auge. Aí não dá, né? Outra palavra também que não justifica o erro, a palavra aumento. É muito comum, gente, um aumento aparecer com L, aumento. Dói, 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 eu sei, dói. Privilégio, que é uma palavrinha complicada, apareceu privilegização. Essa eu nunca tinha visto em minha longa vida de professor. Legal? Poderia aparecer o privilégio, que é comum, mas privilegização eu nunca tinha visto na minha vida. Outra que é comum errar, a supérflua, que apareceu supérflua. Comum, hein? Comum. Repercussão, com 2 S, repercursão. E várias grafias também fantásticas disso, né? Incentivos, uma palavra simples, né? Apareceu assertivos, que é outra palavra que existe em língua portuguesa, mas com outro significado, né? Agora essa, para mim, foi the best. A mais bacana de todas foi a síndrome de Down. Quando eu peguei síndrome de Down, o cidadão escreveu síndrome de Down, assim escrito desse jeito. Eu não entendi isso, eu não estou entendendo. Olha, demorei para entender que o aluno queria se referir a síndrome de Down, virou síndrome de Down. Espectadores com X, já expliquei que vem de expectativa, mas também apareceu, está na tela aí, ó, espectadores com QI. Aí é para morrer, né? Religiosidade, outra palavra comum, religiosidade, tecnologia, tecnologia, bravuras, bravuras com L, shoppings, apareceu de tudo que é jeito, apareceu shopping com CH, discutir, discutam, descultam, tumulto, tumulto, isso tudo apareceu na provinha, né? Instrumentos cinemais, eu nunca tinha visto isso na minha vida, instrumentos de cinema. Cinema são salas climatizadas com assentos com C, o que seria um assento com C, o assento na palavrinha, tem que botar assento, e não assento com 2 S, que é o lugar que o cara assenta, né? Talvez até eu vá entender porque assentos com C, cinema tem que ter um assento em algum lugar, sei lá. É necessário implementar, em vez de implementar, se tornaria bem aplausível, plausível, e parcela da população ignorante com GUI, ignorante. Né? Isso apareceu na provinha. Aí eu sei que você está pensando, professor, eu não sou muito bom em redação, mas eu não escrevo isso. Que bom, isso é para aumentar a sua autoestima. Legal, eu não faço isso não, prof. Bacana, né? Casos de zero. Bom, esses casos de zero que eu vou relatar aqui para vocês estão relacionados ao que a gente chama de formas elementares de anulação. FEA. Formas elementares, quer dizer, botou o olho e viu que é zero, nem adianta ler a redação. Cuidado, hein, gente? Ó,
Esse exemplo que eu estou colocando na tela para vocês tem um asterisco ali, coladinho, na primeira linha da folha. Esse asterisco, que faz parte, portanto, do corpo do texto, entenda o corpo do texto, você não pode colocar nada no corpo do texto que não tenha relação com a redação. Então, se você botar um número, uma lembrança, uma reza, ou que Deus me ajude, Deus vai dar 0 na sua redação. Deus não pode aparecer, a não ser que tenha ligação com o que você está tratando. Legal? Um emoji, um desenho qualquer, o asterisco ali, sem função, vai dar 0 na redação do indivíduo. Beleza? Legal? Porque não tem função. Claro. Essa que eu estou mostrando agora, o cara desenhou uma paisagem linda, está tão bonitinha a paisagem dele, tá mesmo, né? Tá bonitinho, 0, tá? Eu já vi coisas, o cara que desenhou a bandeira do Corinthians, um outro samba, linda a bandeira do Corinthians, muito bem desenhada, do São Paulo também, maravilhosa, 0. Legal? O outro aluno, ele escreve uma redaçãozinha bem normalzinha e tal, e no final ele coloca um número lá, como você está vendo, um númerozinho no final, 0. Por quê? Porque aquele númerozinho no final não tem absolutamente relação nenhuma com a redação. E esse corpo da redação ali, gente, ele não pode colocar nada que seja estranho. Foi o que aconteceu nessa aí, o cinema na direção errada. Ele coloca uma setinha ali para fazer gracinha. Ó. Essa setinha dele deu 0 na redação. Legal? Então cuidado com essas invenções aí. Agora essa aqui é para você olhar com muito carinho. Ó. O cara começa assim. Ó. Eu estou lendo a redação dele, ele começa assim. Me desculpa, mas eu vou fazer mas eu não vou fazer essa redação. Minha cabeça está prestes a enlouquecer. Eu só queria estar em casa assistindo um jogo do meu Mengão. Será que ele está jogando essa hora? Espero que o meu Mengão ganhe para ficar... O cara vai falar do time dele, ele vai relatar que ele está com dor nas pernas, etc, etc. Bom, eu achei que o cara é um autêntico. É isso, o cara é autêntico, expressou o que ele sentia. Evidentemente que não é a tipologia que a gente esperava. Beleza? Vamos lá. Feitas essas considerações, agora eu preciso falar um pouquinho mais sobre a competência 1 e o problema dos erros e que nota eu posso tirar. Então vamos falar de desvios gramaticais, truncamentos e justaposição. Legal? Antes disso eu quero que você pense em algo importante. Em primeiro lugar, como é feita a avaliação do Enem? São 5 competências, cada um valendo 200 pontos, fechou os 1000 pontos aí, 5 competências. E nessas 5 competências, o avaliador precisa atribuir uma nota que vai de 0 a 5, com os seguintes pesos. Se ele der 0 é 0, se ele der 1 é 40 pontos, é sempre de 40 em 40, legal? 2, 80, 3, 120, 160, 200 pontos. Então, as notas vão de 0, 40, 80, 120, 160, 200 pontos. Tá ligado aí? Tá ligado aí? Entendeu? Então, como é que funciona a minha cabeça, eu, avaliador do Enem? Como é que funciona a minha cabeça? O cara botou a redação, peguei a redação vem pelo sistema, ela vem no computador, o cidadão está em casa corrigindo a redação no computador, ele tem 4 minutos em média para corrigir cada redação. Vou repetir! 4 minutos, ele não vai ficar como seu professor, que vai avaliar, olhar, botar uma setinha, sugerir alguma coisa, vai ficar 15 minutos na sua redação. Não. Aqui a coisa é imediata, ele precisa corrigir vou repetir, 100 redações por dia ele precisa corrigir, legal? Então a cabeça dele é mecânica, ele precisa atribuir uma nota. Então, competência 1, 2, 3, 4, 5, qual é a nota que eu dou para o cidadão? 40, 0, 40, 80, 120, 160, 200. Como é que funciona a cabeça do avaliador? Ele parte da média. Qual é a média, meus queridos? O que é mediano? Mediano é 120 pontos. Isso é o mediano. Legal? Então, 120 mediano. Muito bem. Peguei a sua redação e eu tenho que observar se você está acima da média, na média ou abaixo da média. Seu objetivo qual é? Estar sempre acima da média. Então, o seu objetivo primário é, você precisa mostrar ao avaliador que a sua nota não é 120, é 160, 200. Quem sabe 200 em todas. Não é isso que a gente quer mesmo? Então, você tem que colocar na redação aqueles elementos fundamentais para que esse avaliador diga o seguinte, esse cara aqui é acima da média, esse cara aqui é 200, 160, 200, 160. É assim que funciona a nossa cabecinha para a gente conseguir uma nota bacana no Enem. Legal? Não esquece que ele tem 4 minutos para fazer isso. Então não é tão fácil assim, né?
Ainda sobre a competência 1, você tem os problemas de registro. Não é? O que é problema de registro? Você tem que usar norma culta. Você não pode usar uma linguagem oral, coloquial, informal. Então, eu peguei alguns exemplos rapidinho para você aqui, ó, sobre aquela redação do surdo. Né? O surdo em nossa sociedade fica um descanteio. Ficar de escanteio não é nível formal para uma redação do Enem. Né? Expressões coloquiais como um monte, um bocado, é isso aí, beleza, né? Muito informal, muito bacana nas redes sociais, na redação do Enem. Não rola. Escrever beleza com BLZ, né? Só as consoantes, ou você também, isso não vale no Enem, tá? Basiquinho, muitão, diminutivos, aumentativos, né? Você pegar o para, que é muito... Olha, é comum a gente encontrar o aluno tá tão viciado que ele coloca, em vez de colocar o para, ele coloca pra, ou ele coloca P barra, né? Isso é um problema, né? O C barra também. Os surdos e mudos são alvos de zoeira. Zoeira não é uma palavra que esteja dentro do registro da norma culta. Imprecisão vocabular também entra na competência 1, que seria a imprecisão vocabular. Quando uma palavra até existe em língua portuguesa, mas ela não se encaixa, ela é parecida com outra, ou seja, ela não se encaixa dentro do sistema. É como se a frase fosse um sistema, e não é? Um joguinho de dominó, um sistema. E aquela pecinha não está encaixando ali. Isso é imprecisão vocabular, acontece bastante e também desconta na competência 1. Você quer ver? Os portadores de deficiência, nem vou corrigir a gramática, né? Sofrem com o descanso da autoridade. Não seria o descaso das autoridades municipais? Na vida tudo acontece em círculos, não é em círculos, meu filho, em ciclos. A vida conjugada não é fácil, a vida conjugal e não conjugada. A lei magma é importante, não é a lei magma, é a carta magna. Os escravos lutaram muito para conseguir euforia. Não, alforria. Euforia é outra coisa, né? Quem sabe teria sido o surgimento do carnaval, então, é isso que o cara está falando? Não sei, né? Alforria, né? Na atual conjuntura, e o cidadão bota conjectura. Muito bem. Quantos erros eu posso ter para conseguir a nota máxima 200? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho que pensar que um dos grandes vilões da nota 1000 é a competência 1, porque o aluno pode ter 2 desvios. O que a gente vai entender com desvio, gente? Vírgula, crase, acento, isso são desvios. Mas 2 desvios, hein? No terceiro desvio, ele já vai perder a chance de ganhar os 200 pontos. Portanto, um dos vilões da nota 1000 é a quantidade de erros. O aluno pode estar fazendo a redação, tem 2 errinhos, aí lá na conclusão ele vai errar, mas eu dei o terceiro, e aí o que acontece? Perdeu a nota 1000, vai ficar com 960. Nesse sentido, então, o que acontece? Desvios são esses erros gramaticais convencionais, mas há um tipo de problema de construção frasal, que é a construção do período, sobre o qual eu preciso falar com vocês. São 2 errinhos, né? 2 problemas. Um problema chamado de truncamento e outro problema chamado de justaposição. Ou seja, significa dizer que eu tenho a possibilidade de ter 2 desvios e posso ter um erro de construção de período, um truncamento ou uma justaposição. Legal? Então, um erro de construção de período, isso ainda me dá os 200 pontos. Beleza? Se eu tiver 2 problemas de construção de período, desmontou os 200 pontos e fui para 160. Entendido isso? Qual é o problema na construção do período? Eu vou explicar bem detalhadamente. Olha só. Quando a gente está diante da produção do texto escrito, verbal escrito e não oral, a gente sabe que o texto verbal escrito ele trabalha dentro de um padrão, ou seja, você tem que pegar aquela ideia, que é uma coisa bem abstrata, e está voando por aí, pegar como um passarinho, pegar essa ideia e colocar ela dentro do plano da frase escrita. E aí eu preciso dominar o período, que é justamente o espaço que existe entre inicial maiúsculo e pontinho, inicial maiúsculo e pontinho. Então eu tenho que encaixar a ideia naquele periodinho ali, saber onde eu coloco o ponto. Né? Exclamação, interrogação, não importa o ponto, o período termina no ponto. O aluno que não sabe construir o período, ele não consegue fazer a diferença entre a vírgula e o ponto. Às vezes você tem um ponto, que é uma pausa maior, e o aluno coloca a vírgula. Aí ele está fazendo a justa posição, está juntando coisas que tinham que estar separadas. Ou ele truncou, a frase tinha uma sequência, o período continuava, e ele botou um ponto truncando a frase. Isso é muito recorrente. Então, qual é o problema? É um problema de pontuação? É um problema de pontuação específico. O aluno não consegue dominar muito bem a formatação do período. Portanto, o Enem considera isso um erro mais grave nesse sentido. Ou seja, se ele tiver 2 problemas dessa ordem, ele perde a possibilidade dos 200 pontos.
Então, há erros e erros. Há um erro chamado de construção do período e há outros relacionados a desvios. E aí os desvios a gente coloca tudo na mesma caixinha. Pontuação, vírgula, crase, acento. Legal? Vamos pegar um exemplo de truncamento para você entender melhor? Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Ponto. Respira. Agora ele coloca um gerúndio. Olha ali, gente. Deixando a infância de lado para usarem aplicativos de muitas vezes perigosos e não adequados para menores. Ponto. Tendo em vista que, na maioria das vezes, tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Você vê que há vários truncamentos aqui. Ou seja, ele começou aquele período com deixando. E você percebe claramente, não precisa ser mago, para você, só no ritmo da frase, observar como a frase é uma continuidade. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Vírgula. Deixando a infância, e lá, para menores, vírgula, tendo em vista. Ou seja, nós chamamos essas frasezinhas com gerúndio, desse truncamento com gerúndio, de gerúndio isolado. O gerúndio isolado não forma um período, ele não tem essa competência, esse poder. Eu sei que você está pensando, você vai dizer, poxa, mas como é que eu vou pontuar isso? Vai ficar um período muito grande, a professora me disse que tem que ser período curto. Ok, mas não pode ser o gerúndio, você vai ter que tirar esse gerúndio aí. Legal? Tanto deixando como tendo em vista. Beleza? Então, alerta com gerúndio. Legal? Porque o gerúndio geralmente dá problema de truncamento. Vamos ver um outro caso aqui, curioso também, que é o da justaposição, que é o contrário agora. Quanto à questão educativa, é notório, nem vou corrigir a gramática, tá? A falta de conhecimento crítico causado pela exploração influenciadora de internautas virtuais, ponto. Visto que, segundo o IBGE, você está vendo que ele começa um novo período, né? Com um visto que não tem capacidade de começar um novo período. Aqui tinha de ser uma vírgula e não um ponto. Então, o visto que, ele está juntando duas ideias, uma oração subordinada, uma oração principal. O visto que não tem, olha, eu vou falar bonitinho, não tem poder começativo de período. Na verdade é isso, né? A não ser que esteja deslocado. A mesma coisa vai acontecer com pois, com porquê, visto que, uma vez que são essas conjunções causais e elas não começam o período, elas não têm força de sustentarem o período, elas estão associadas à oração principal que veio antes. Beleza, gente? Então, primeiro vídeo, a gente viu a questão da competência 1 e a gente volta no vídeo 2 e nós vamos falar sobre a questão intermediária. Fica ligado aí, hein?